Bom, hoje, no primeiro culto, eu não consegui dar a sequência da palavra que eu vinha pregando, que é sobre oração, mas agora, no segundo, nós vamos concluir. Então, nós falamos sobre Jesus, ele, durante o ministério dele, ele orou e orou muito. A palavra fala que Jesus, ele passou a noite toda orando, levantou alta madrugada, várias vezes, altas madrugadas orando, amanheceu muitas vezes, levantou muito cedo orando, dormiu tarde orando, ia em lugares desertos, subia um monte para orar. Então, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, foi alguém que orou e orou muito. Se Jesus é alguém que orou, então nós também devemos orar. Então, nós devemos orar na posição correta, como filhos, crendo da maneira correta, que é no sangue de Cristo. Então, essa é a maneira que nós devemos fazer isso. E culto passado, então, eu falei sobre o Senhor ouve as nossas orações. E ele ensina isso. Os discípulos, em certo momento, de tanto eles verem Jesus orando, eles perguntam: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensina os seus discípulos a orar. E lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está fazendo o sermão do monte, ele então ensina uma oração, que é a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos ela. Mas ele ensina princípios. Então não tem nada de errado você orar o Pai Nosso. Não, não tem, porque você está declarando a palavra, e eu e você devemos declarar a palavra. Mas o Senhor está ensinando alguns princípios aqui de oração. Então, a primeira delas, eu vou fazer uma síntese, ok? Dos outros cultos para você lembrar. Esse é do último. E depois eu vou entrar na palavra e vou falar também sobre coisas que nos impedem de ter uma vida de oração. Então, ele ensina o Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso, a primeira coisa, ele está ensinando um relacionamento próximo, íntimo. O relacionamento de pai e filho é um relacionamento muito íntimo, não é um relacionamento distante. Ele fala, então: santificado seja o teu nome, o nome do Senhor é santo, separado, e você também é separado. E ele diz: venha o teu reino. Reino fala de autoridade e domínio. Eu e você fomos chamados para exercer autoridade e domínio aqui na terra. Então, toda vez que você ora por um enfermo, e o enfermo é curado, então o reino de Deus é manifestado, o domínio de Satanás é desfeito, da enfermidade, e o reino de Deus é implantado. E também ele diz: faça-se a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então, a vontade do Senhor aqui na terra como no céu, nós trouxemos ela, e nós manifestamos a sua vontade aqui. E a vontade do Senhor é que você tenha uma vida e a tenha em abundância. A vontade do Senhor é que você reine em vida. A vontade do Senhor é que você seja curado. A vontade do Senhor é que você viva os seus dias com prazer e deleite aqui na terra. Por quê? Porque no céu é assim. No céu tem tristeza? Não. No céu tem ressentimento? Não. No céu tem problema financeiro? Não. No céu tem inimizade? Não. Então, o Senhor está dizendo que seja aqui na terra como é no céu. A vontade do Senhor é exatamente essa. E aí ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então aqui nós podemos interpretar de duas maneiras. A primeira, uma provisão diária. Então o Senhor está dizendo: você não precisa se preocupar com o amanhã. Não precisa, o Senhor sabe de tudo aquilo que você necessita. Então, Mateus capítulo 6 também, ele diz: não andeis ansiosos com aquilo que é de comer, beber ou vestir. Não, não precisa. Então, eu peço para hoje, o Senhor me dá para hoje, amanhã Ele me dá de novo. Então, mas também isso nos fala de um relacionamento. Então, ele não nos ensina a orar por uma provisão da semana ou por uma provisão do mês. Porque, veja bem, se eu pedisse para Deus: Deus, me vê a provisão do mês, talvez eu não viria ter um relacionamento com Ele diário. Mas o relacionamento que Ele quer ter é diário. Então Ele está dizendo: todo dia eu dou o sustento do dia, todo dia. Por quê? Porque Ele deseja relacionar junto conosco, todos os dias, não semanalmente. Então, eu sei que vir no culto no domingo é importante, mas eu quero dizer que o Senhor deseja se relacionar com você diariamente, todos os dias, amém? Mas também,
aqui nós podemos compreender esse pão como sendo um sustento espiritual. Por quê? Porque Jesus diz que ele é o pão da vida. Então, se nós analisarmos a oração do Pai Nosso, nós não temos nada nele falando de algo natural. Nada. Tudo de uma maneira sobrenatural. E quando ele fala o pão nosso de cada dia, eu acredito que seja um sustento espiritual. Está dizendo, todo dia eu quero conversar com você. Todo dia eu tenho uma revelação da palavra. Todo dia eu tenho um alimento espiritual para você. Por isso, ele está ensinando um relacionamento diário. Então, quando nós oramos, nós estamos nos relacionando com Deus. Uma oração é quando nós falamos e ouvimos. Esse é o desejo do Senhor. Então, quando ele está ensinando o Pai Nosso, veja que ele está falando de algo íntimo e relacional. Quando nós buscamos o Senhor, ele fala conosco. Se você fosse, de uma maneira natural, vamos colocar, se você fosse alimentar somente no domingo, se você fosse comer lá um churrasco, uma picanha mal passada, aleluia, se você fizer, me avise que eu vou. Sou facinho para a bênção. Olha só, presta atenção aqui. Mas vamos imaginar que você só almoçasse aos domingos. Quanto tempo você sobreviveria? Alguns meses. Poucos, e não muitos. Morreria. Se você, na verdade, vamos aumentar um pouco o alimento. Se você se alimentar somente no domingo e na quarta-feira, no meio da semana, você prolongaria a sua vida alguns meses, mas em algum tempo, certamente, você morreria. Por que você acha que espiritualmente seja diferente? Não é. Então, nós viemos e nos alimentamos do Senhor no domingo, na celebração, recebendo uma palavra, um alimento. Na célula, nós continuamos esse alimento, crescemos, mas não é suficiente para a nossa vida espiritual. Para nós construirmos um relacionamento com o Senhor é diário. Por isso que ele diz, o pão de cada dia. Porque ele deseja que todo dia você se relacione com ele. Bom, e aí ele diz, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aqui, eu quero explicar para você, para lembrar isso, porque isso é importantíssimo. O perdão dos pecados é importante. Porque aquele que, nem todos podem chamar Deus de Pai. Deus não é Pai de todos. Às vezes pessoas falam, Deus é um só. É verdade, o caminho é um só. Mas todos são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que creram no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creram no seu nome, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Então, João capítulo 1, verso 12 em diante diz que nem todos são filhos, mas aqueles que creram, deu-lhes o poder de se tornarem. Então, uma vez que é filho, não precisa se tornar. Agora, se não é, ao crer se torna. Então, todos são filhos? Não, somente aqueles que creem no nome de Jesus. Agora, aqueles que creem no nome de Jesus, e eles se tornam filhos, todos os seus pecados estão perdoados. Todos. Passado, presente e futuro. Todos. Falamos sobre isso no culto passado. Todos os pecados. Eu sei que, às vezes, é difícil para algumas pessoas compreender esse negócio de perdão do futuro, né? Tudo bem, o meu pecado de ontem está perdoado. Mas, pastor, o da semana que vem, deixa eu te falar um negócio. Quando que Jesus morreu na cruz e levou todo o seu pecado na cruz do Calvário e te perdoou? Há 2000 anos atrás. Todos os seus pecados estão no futuro. Ninguém aqui tem mais de 2000 anos, né? Não tem. Então, significa que todos os pecados estavam no futuro. E todos foram perdoados. Então, o que o Senhor está dizendo, olha, quando você se torna filho, todos os seus pecados estão perdoados. Todos. Então, agora que eu entendo e compreendo que eu sou totalmente perdoado por uma dívida impagável, que eu jamais poderia pagar, e essa dívida me levava para o inferno, eu estava debaixo da ira de Deus, e agora eu sou filho, sou salvo,
todos os outros pecados ou dívidas se torna fácil eu perdoar, porque eu compreendi que eu sou perdoado. Bom, e aí ele diz, não nos deixe cair em tentação. Tentação não é pecado, mas ele está dizendo, não nos deixe, porque se você brincar com a tentação, certamente cairá. E aí ele fala, e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. O reino fala de domínio e autoridade, poder sobre tudo, maior que a tentação e o mal. A glória, a vitória é manifestada, a glória do Senhor. Então ele está dizendo, olha, se eu dependo do Senhor, no sentido que dele é o domínio e a autoridade, dele é o poder, ele me livra do dia mal, me livra da tentação, mas não sou eu que devo ser exaltado, é o próprio Cristo que é exaltado, amém? Tudo isso dentro de uma oração. Então você imagina um relacionamento que você pode ter com o Senhor, você pode passar horas conversando com o Senhor, só com esse texto. Então o Senhor, ele tem procurado homens e mulheres jovens que oram. Então, também falei, no outro culto, vou ressaltar, podemos dizer que a oração é um depensiômetro de Deus. Você quer saber o quanto você depende de Deus? É a exata medida de quanto você ora. Quando você ora, você depende. Se você não ora, você não depende. Então, o Senhor tem procurado pessoas que realmente queiram trazer o céu para a terra, manifestar a sua vontade aqui na terra, pessoas que oram. Exatamente isso. Então, para que uma profecia se cumpra, há uma necessidade de oração. Precisamos orar. Quando nós oramos, nós nos posicionamos para sermos levados pelo Espírito. Então, quem aqui tem o desejo de agradar a Deus, diga amém. Então, você deve ter o desejo de orar. Por quê? Porque se eu não orar, como eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Eu preciso orar. E quando eu oro, então eu mantenho um relacionamento. E quando eu mantenho esse relacionamento, o Senhor começa a revelar o seu coração para mim. E quando ele agora revela o seu coração, eu começo a cumprir o propósito. Então, o vencedor é aquele que ora. Então, se eu faço algo sem orar, naquilo que eu estou fazendo, eu não estou dependendo. Mas agora, se eu dependo do Senhor, eu vou orar. Para qualquer coisa. Então, a oração é algo tão poderoso. Presta atenção nisso. Fundamental. A oração é tão poderosa, mas tão poderosa, que Deus colocou tudo que Ele tem e tudo que Ele é à disposição na oração. Jesus, ele diz, não tendes porque não pedis. Então, se eu peço, eu estou orando. Então, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele tem, está disponível. Tudo, absolutamente tudo. Mas eu preciso acessar através do quê? Da oração. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Se você crê, você ora. Então, o relacionamento de Deus, quando Ele escreve a palavra de Deus e Ele dá os ensinos para nós, é uma conexão. Eu não posso dizer que eu creio em Deus se eu não oro. Eu não posso dizer que eu acredito na Bíblia se eu não a leio. Então eu preciso ter uma mensagem, a mensagem é a palavra. Mas para mim saber a palavra, eu preciso estudar, preciso ler. E é da mesma maneira. Então, veja bem, como que você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Orando. Orando. Então, se eu não orar, eu não dependo. Mas você sabe que a oração é o relacionamento. Às vezes as pessoas elas não oram porque elas não querem saber a vontade de Deus. Porque no fundo elas já sabem. Então você imagina comigo. A pessoa ela não quer fazer a vontade de Deus, então ela não ora. Vamos imaginar, você ora para Deus, Deus, o Senhor quer que eu vá no culto? Eu, na verdade, queria ficar assistindo o jogo, entendeu? Comendo uma pipoca, tomando guaraná. Bom, a pessoa faz essa oração? Ela não faz. Por quê? Porque ela sabe que Deus quer que ela vá no culto, mas ela não quer ir, então ela não ora.
E ela disse, senti que hoje não era para ir, que era para mim ficar em casa. Não sei o que o senhor vai falar comigo. Talvez no jogo, algum lance, um desleal, entendeu? O senhor vai para me interceder. Então, pare e pensa um pouquinho. Sabe, eu não tenho, filho, presta atenção, não tem problema. Eu digo assim, se a pessoa não quer vir no culto, ela não é obrigada. Mas ela nem orou, por quê? Porque ela sabe qual é a resposta. Você entende? Ela sabe. Então tem coisas na nossa vida que nós não queremos fazer. Mas também nós não oramos. E depois falamos que o Senhor está falando. Não, presta atenção, não. O Senhor vai falar sempre na oração ou na palavra. Absolutamente sempre. Mas o Senhor é o tempo do fim. Acredite nisso. E o Senhor está buscando, procurando e está encontrando homens, mulheres e jovens que oram. Você é um desses, amém? Então, o poder do inferno não pode agir sobre a terra, sobre uma família, onde tem um homem ou uma mulher que oram. A oração faz você depender do Senhor e faz com que você viva os seus dias em paz, completamente. Então, Jesus, ele ensinou a orar. E vou dizer algo para você, a igreja primitiva aprendeu a orar e aprendeu o poder da oração. Tem muito poder. E hoje quero falar um pouco sobre isso e depois falar sobre coisas que tentam atrapalhar e impedir você de orar. Primeira coisa, Atos capítulo 1, verso 14. Projeto para mim, diz o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aonde? Na sinagoga. Então, era uma assembleia, eles estavam orando. Então, você precisa entender a sequência. Jesus, ele morre, ressuscita no início do terceiro dia, ele passa mais 40 dias com os seus discípulos e aparece para mais em torno de 500 pessoas. E aí, então, ele é levado aos céus, Atos capítulo 1, verso 8. Os discípulos que estão lá, vão lá se juntam com os outros. Atos 1, 8, não. Um pouco mais adiante, eu acho que 12. E aí, então, eles se reúnem e estão no cenáculo orando, esperando o quê? O Pentecostes. Eles estão esperando a promessa do Senhor, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas deixa eu te contar um negócio, eles se reúnem lá, depois que Jesus foi levado aos céus, no primeiro dia. Não aconteceu nada. Não teve Pentecostes no primeiro dia. No segundo dia, não teve nada. Nada de Pentecostes. No terceiro dia, nada. No quarto dia, nada. No quinto, nada. No sexto, nada. No sétimo, que é a obra completa, o número perfeito, nada. Sabe que estudiosos, assim que estudam, nesse sentido a história, alguns contam, não é bíblico, não está na Bíblia, estou falando agora só de uma história, que quando iniciaram, nesse dia lá no cenáculo, havia em torno de 500 pessoas. Mas quando aconteceu o Pentecostes, havia 120. Uma assembleia de em torno de 120. Então, se é uma realidade que havia 500, algumas pessoas foram desistindo. Porque você imagina, orei no primeiro dia nada, segundo nada, terceiro nada, estamos aqui reunidos esperando, o Senhor prometeu, mas não está acontecendo. Batismo com o Espírito Santo aconteceu no 10º dia. Foi de repente. Mas eles precisavam perseverar. Como? Em oração. Por isso que ele diz, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, eles precisaram crer? Sim. E no primeiro dia que eles estavam orando, eles precisavam crer? Sim. E no segundo também, no terceiro, no quarto. Então, eles precisaram manter-se crendo. Como que eles se manteram crendo? Orando. Então, eu preciso crer na palavra. Se eu creio, eu oro. Se eu continuo orando, eu continuo crendo. E porque eu continuo crendo, eu continuo desfrutando. Então, essa é uma sequência. Então, agora, a igreja primitiva nem tinha sido ainda batizada com o Espírito Santo, mas ela estava o quê? Orando. Bom, Atos capítulo 2, houve o Pentecostes. De repente, todos estavam reunidos no mesmo lugar.
veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos passaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia. Aleluia. Isso aconteceu hoje. Em nome de Jesus. Cremos. Quem estava, sabe. Quem não estava, perdeu. Olha só. Então, veja bem. Mas lá em Atos, capítulo 2, verso 42, projeto para mim, Atos 2, 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja primitiva, ela aprendeu que ela foi chamada para manifestar Cristo aqui na terra, porque é a igreja, e para isso precisava orar. Orar fazia com que ela dependesse do Senhor. E aí o poder de Deus se manifestava aqui na terra. Agora, havia resistências? Sim, havia. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles perseveravam. Então, Atos 1,14 disse, estes perseveravam. Tinha algumas coisas que estavam tentando impedir eles de continuar orando? Sim. Depois, quando nós chegamos em Atos 2,42, eles precisavam o quê? Perseverar. Porque que tinha algo que estava tentando impedir eles de orar? Tinha. Mas era uma igreja que orava. Agora, vamos lá para Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, vamos colocar, eles subiam no templo orar também. Eles entenderam a oração. Então, eles oravam sozinhos? Sim. Oravam e precisavam permanecer? Sim. Mas eles também oravam com a igreja, com todos juntos. Por isso, hoje, no final, nós vamos fazer um final diferente. E nós vamos orar todos. E você vai orar também. E nós vamos orar por você também. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Então, a oração faz o quê? Ela faz com que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. Não há como eu acessar aquilo que o Senhor tem para mim se eu não orar. Não há como. Eu preciso orar. Então, a oração é uma obrigação? Não, Jesus nunca obrigou ninguém a orar. Você é obrigado a orar? Claro que não. A oração é um privilégio. A oração é você depender do Senhor e acessar tudo aquilo que já é seu. Então, a igreja primitiva, ela viveu seus dias aqui na terra expressando o reino de Deus, manifestando a glória de Deus, vivendo de uma maneira sobrenatural, mas era uma igreja que orava, absolutamente. Então, você quer viver um sobrenatural na sua vida, sim ou não? Eu creio nisso. Então, você precisa fazer o quê? Orar. Orar, exatamente isso. Para você ser guardado pelo Senhor, livre da tentação, para você ter a sua mente transformada, para você ter o seu espírito alimentado, para você manifestar o poder de Deus aqui na terra, em todas as áreas da sua vida. Bom, seguindo, Atos capítulo 4, verso 31. Diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, aqui está relatando que os discípulos tinham sido presos, aí eles foram soltos, se reuniram com a igreja e eles oraram. E eles oravam, e eles diziam: Senhor, concede-nos força, intrepidez para pregar o Evangelho, para continuarmos pregando o Evangelho. E a palavra fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, eu vou dizer algo para você: quando nós oramos, nós somos cheios do Espírito Santo também. Você quer ser cheio de Espírito? Amém? Você deve orar. Então, o Pentecostes, presta atenção nisso. O Pentecostes aconteceu em Atos 2, mas ele não parou, ele continua, até Jesus voltar.
Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito, é revestida do Espírito. Agora, manter-se cheio é uma responsabilidade nossa. O quanto você quer ser cheio? Porque Jesus, ele diz o quê? Lá em João capítulo 14, se eu não me engano, ele diz que ele é a água da vida. Quem tem sede, vem e beba. Então depende da sua sede. Se você tem sede de orar 5 minutos, ele vai te dar de beber 5 minutos. Se você tem 10, é 10. Mas agora, quando você ora, você está se alimentando, você está bebendo de Jesus, através do Espírito, você se mantém cheio. Quando você se mantém cheio do Espírito, projeta para mim em Gálatas capítulo 5, verso 22. Você não tem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, você viu os frutos do Espírito? Quando você se tornou filho, todos esses frutos foram para dentro de você, já são seus. Pastor, como ser manso? Tenho vontade de matar um. Pois é, essa é a tua carne. Na carne nós queremos matar metade. É verdade, nós se indignamos, o sangue ferve, a alma grita. Nós pedimos, Jesus, me ajuda. Aí ele ajuda, aí você se acalma, aí você não mata, passou a vontade. Mas vamos colocar, se você ora antes, você nem tem vontade de matar daí, porque aí você fica manso. Você entende? Aí você tem o domínio próprio. O domínio próprio faz com que você não fale aquilo que não deve ser falado, quando não deve mesmo. Então, o domínio próprio. Você ama as pessoas também, porque é o amor. Você ama o perdido. Eu consigo compreender exatamente quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5, não, Efésios capítulo 5, e não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Porque, eu vou te dizer, no meu passado, bebi demais. Então, o cara fica amigo de todo mundo. Fica amigaço. Se ama todo mundo. O cara fica tão amigo que você nunca viu a pessoa na vida. Você conta tudo. Toda a história da tua vida. E ainda vai apresentar para os outros, esse aqui é meu amigo. Nunca viu. Mas deixa eu te falar, mas ser cheio do Espírito, você começa a amar as pessoas. Vamos analisar assim, tem pessoas que são fáceis de a gente amar. Mas tem pessoas que é só cheio de Espírito mesmo. É ou não é? Eu sempre digo assim, a minha esposa, ela precisa ser cheia de Espírito para me amar. Porque você não vê meus defeitos, ela vê. Não são poucos, não fala. Por favor, segredo nosso. Mas tem bastante, não são poucos. Então veja bem. Mas quando você é cheio do Espírito, você vive em paz. Paz é um fruto do Espírito. Paz, viva os seus dias em paz. Eu vivo meus dias em paz, todos eles. E amanhã Deus proverá todas as coisas. Como é que vai ser amanhã? Não sei. Cada encontro eu sei que é melhor, mas como vai ser exatamente, não sei. Tem umas coisas que acontecem cada encontro, que diz, Jesus, ajuda agora. O Senhor mandou fazer, nós estamos fazendo, agora o Senhor tem que organizar esse negócio todo. Em nome de Jesus. Ele organiza, é incrível. Você vive em paz, sabe? Você vive alegre. Me diz uma coisa assim, em Cristo Jesus, você tem algum motivo para viver triste? Então por que você está com essa cara fechada aí? Agora melhorou, deu um sorrisinho. Então não tem motivo. Mas para isso você precisa estar o quê? Cheio do Espírito. Então a igreja primitiva, ela viveu isso. Então quando você é cheio do Espírito, os frutos do Espírito se manifestam na sua vida. Então preste atenção. Olha só, irmãos. Você não precisa dizer, Senhor, me dá amor. Senhor, me dá paz. Senhor, me dá alegria. Senhor, me dá mansidão. Senhor, me dá domínio próprio. Não precisa. Você já tem. Já está em você. Então o que você precisa fazer? Orar para se manter cheio do Espírito.
Cheio do Espírito, você manifesta todos os frutos. Agora, como você sabe que você está cheio do Espírito e tem esses frutos se manifestando? Se você diz assim, Senhor, me dá amor. Então agora o Senhor, Ele te dá a oportunidade de você amar alguém. Assim, de repente difícil. Aí você diz, Senhor, eu quero a tua paz. Aí o Senhor te dá N oportunidades de você perder a paz, para você manifestar. Você entende? Aí você ora e diz, Senhor, eu quero a alegria do Espírito. Aí o Senhor permite uns problemas, para ver se você se aborrece. Aí se você não se aborrece, diz, está no Espírito. Mas se você se abate, o Senhor espera que você faça o quê? Que você ore. Porque quando você ora, Ele supre tudo isso na sua vida. Então, você quer resumir, fazer um resumo, tudo se resume em orar. Absolutamente. Por isso, eu quero dizer para você, há tanta resistência para orar. Há tanta. Eu estava conversando uns dias atrás com alguns irmãos, eu disse, vamos colocar, por que a igreja de primitiva foi imparável? Você já parou para pensar nisso? Começaram a perseguir o negócio todo. E o negócio era violento lá mesmo. Prenderam Tiago e Pedro e mataram Tiago na tarde. O Senhor teve que enviar anjos para salvar Pedro. O negócio era assim, decapitavam, cortavam o pescoço fora. Passou alguns anos e eles começaram agora a pegar os cristãos e queimar eles vivos. História da igreja. Nossos irmãos. Aí agora eles também começaram a pegar e jogar dentro do Coliseu, junto com leões. Nada parava a igreja. Absolutamente nada. Então eles tentaram fazer de tudo, mas não parava a igreja. A igreja era alguém que orava. A igreja primitiva. Agora deixa eu te contar algumas coisas sobre isso. Talvez eles tentaram tirar os recursos da igreja, das pessoas. As pessoas falam, Paulo diz assim, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Pode tirar. Eu fico pensando, o diabo pensando, eu vou tirar o dinheiro. Igual vou tirar o dinheiro, vão parar de pregar o evangelho. Aí dizer, pode tirar. Não tem problema. Vou pregar o evangelho. Já sei, Ana. Vou prender eles e vou mandar açoitar. Aí nós chegamos em Atos capítulo 4. Saíram se regozijando porque tinham sido dignos de serem açoitados pelo nome de Cristo. Aí disse, rapaz, está ficando difícil isso, hein? Ninguém está parando a igreja. Aí ele falou, já sei, vou mandar matar Tiago. Mata Tiago, eles vão sossegar. Mataram Tiago, Pedro estava dormindo, o evangelho continuou sendo pregado. Eu quero dizer para você, presta atenção, quando você é cheio do Espírito Santo, nada das coisas da terra tem domínio sobre você. Nada. É a esfera do Espírito. A esfera do Espírito, as coisas naturais não te dominam. Então, não importa se você está passando por uma tribulação, uma aflição, uma perseguição, uma falta de recurso, uma enfermidade, ou qualquer coisa, isso não rouba a sua paz, não rouba a sua alegria, não rouba o seu amor, não rouba a sua paixão pelo Senhor, não rouba a sua oração, não rouba nada, porque você está em uma outra esfera, a esfera da oração. Essa é a oração. Então, veja que a igreja primitiva viveu tudo isso porque eles viveram nessa esfera do sobrenatural, de uma dependência. Então significa que quando eu oro não virão problemas? Claro que virão, mas eles não me abalam, certo? Então presta atenção, quando você se abalar por alguma coisa, o que você faz? Você ora. Por quê? Porque você crê que não há impossíveis para aquele que ora. Amém? Então agora eu vou te citar mais um versículo, 2, e aí depois eu vou falar sobre coisas que o diabo ele usa para impedir que você ore. Porque ele sabe que quando você ora, ele sabe que quando você ora, o sobrenatural acontece. Ele sabe que quando você ora, Deus ouve. E ele sabe que quando você ora, ele responde. E o diabo sabe que quando você ora, ele está lascado. Ele sabe disso. Ele sabe que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele sabe que tudo você pode naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. Ele sabe disso.
E ele sabe que se você orar, tudo isso se torna realidade na sua vida. Então ele tenta fazer o quê? Impedir você, para que você não ore. Então olha o que a palavra nos fala, Atos capítulo 16. Eu vou ler o 25 e o 26, mas aqui, Gustavo, mas eu acho que nós vamos seguir lendo até, não me lembro qual versículo que eu vou querer ler, mas vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Segura aí. Deixa eu te contar como que eles foram parar lá. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Pregando o evangelho é fazer a obra de Deus, sim ou não? Então, o pregar o evangelho e fazer a obra de Deus é também expulsar demônios, sim ou não? Sim. Então imagina, Paulo e Silas estão pregando o evangelho. Eles não estão fora, presta atenção, eles não estão fora daquilo que Deus tem para eles. Eles estão cumprindo o propósito, absolutamente. E eles estão lá, pregando o evangelho. E aí vem uma mulher que é adivinha, ela é possessa de um espírito de adivinhação. E vão seguindo Paulo e Silas. E aquela mulher, ela vai atormentando, e Paulo vai se cansando, ele vai se cansando, e ele vira para aquela mulher e repreende aquele espírito de adivinhação, manda sair, sai, e aquela mulher não adivinha mais o futuro. Mas os donos daquela mulher, eles tinham posses e tinham dinheiro. E aí agora armaram contra Paulo e Silas, e denunciaram eles, e agora eles prenderam Paulo e Silas. E as autoridades disseram, vamos açoitar eles. E açoitaram Paulo e Silas. Então, açoitar não é uma batidinha qualquer, não. Era açoite mesmo. Ficar dolorido o negócio. Abria vergão, sangrava. Então, eles açoitaram Paulo e Silas e largaram na prisão. Mas Paulo e Silas estavam fazendo alguma coisa de errado perante Deus? Não. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Sim ou não? É que você pensa que o cooperar para o seu bem é porque você não vai ter nenhum sofrimento nessa vida. Essa é a nossa ideia. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar em cada aflição que nós temos, porque nela gera em nós perseverança. Então veja bem. E aí então, eles estão o quê? Presos, por volta da meia-noite. E Paulo e Silas agora eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eu fico tentando imaginar, eu entro na história, fico tentando imaginar Paulo e Silas, depois de serem sido açoitados por estar pregando o evangelho, eles não estavam dizendo, olha, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Não, eles estavam cantando, louvando, agradecendo o nome do Senhor, e aqueles detentos dentro do presídio, eu fico imaginando assim, Paulo e Silas presos e os outros ficando, esses caras estão loucos. Eles foram presos, açoitados por causa de Jesus. E eles estão cantando. Os caras só podem ficar loucos mesmo. Mas havia um ambiente lá. Porque quando nós oramos e cantamos, gera um ambiente. E eles estavam lá naquele ambiente. Mas de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga comigo assim, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Presta atenção, quem estava orando? Paulo e Silas. Os outros não. Então, quando você ora e você canta, além de você glorificar o Senhor para a sua vida, outras pessoas são libertas de escravidão, porque você decidiu orar. Você entende? Então, a oração não é só para mim, mas quando eu oro e eu engrandeço o nome do Senhor, pessoas começam a ser libertas também. Bom, mas não para por aí, segue agora, eu vou ter que ler aqui que eu não tenho mais. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Agora,
Ele estava pensando que só Paulo e Silas tinham fugido? Não. Ele ficou com medo que todos tivessem fugido. Por quê? Porque você imagina, as portas todas estavam abertas. Todas. Você consegue compreender? Eu fico imaginando o carcereiro olhando, as portas estão abertas. Eu achei que eu tinha cochilado 5 minutos, devo ter dormido pra caramba. Alguém entrou e abriu as portas. E agora, as cadeias se soltaram, todos fugiram. Agora eu vou ser torturado, porque eu não devia estar dormindo, eu devia estar cuidando deles. Então o desespero dele era tão grande, que ele não queria então ser torturado, açoitado, que ele disse, eu vou me matar. Porque eu não quero fazer isso, porque certamente todos fugiram. Segue. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Fica imaginando comigo. É que você acha que lá na prisão tinha cara bonzinho? Não tinha. Lá na prisão tinha assassino, tinha ladrão, tinha pra caramba. Então agora você imagina, você preso no Central de Porto Alegre, cantando. Você foi preso porque você está pregando o evangelho, não vai fazer nada, né, irmão? Vai ser preso. Daqui a pouco o pastor pregou lá que eu tenho que ser preso para ir lá no Central para pregar o evangelho. Você faz alguma loucura, não faça isso. Por favor, seja preso por pregar o evangelho, então. Né? Vamos deixar claro, espero que esteja filmando essa parte aí, gravando também. Tá bom? Para deixar claro que não diz para você fazer nenhum delito. Mas imagina, você está pregando o evangelho, tudo certo, expulsando demônio, tudo certinho. E aí você foi preso por causa disso. Aí os caras no prender te deram de cacetete. Pra caramba. Porque, não, os caras que te prenderam falaram que era para fazer assim. Os policiais não fazem assim. Não pense que é assim. Não é. Nunca fui preso, mas não é. Conheço policiais, eles falam que não é assim. Aí, vou deixar claro, né? Para você não ficar com medo da polícia também. Aí, o que acontece? Aí você está lá no Central, presídio central, aquela muvuca, lá dentro, só assassino, só ladrão, traficante, que negócio todo. Mas você está cantando e adorando ao Senhor. De repente dá um terremoto. As grades se abrem. Eu vou te dizer, é só o sobrenatural do Senhor para todo mundo ficar lá dentro. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que todo mundo vai dar no pé. Porque quando tudo se abriu, agora é a hora de fugir. Mas não. Paulo diz, todos estão aqui. Você imagina a esfera e o ambiente que estava aquele lugar. Porque eu vou dizer um negócio para você. Quando você ora e canta em um lugar, o ambiente muda. Não importa o lugar que você estiver. Não importa, se lá no seu trabalho, pode ser o lugar mais opresso que tem. Onde você chega orando e cantando, o ambiente muda. Por quê? Porque a oração move o céu. Você está entendendo, irmão? Então, veja bem, imagina um ambiente. Os presos podiam fugir, mas não fugiram. Estavam lá, segue. Segue. O 29, Gustavo. Obrigado. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Uau! Presta atenção. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, os presos foram salvos, porque naquele ambiente ninguém fugiu, aceitaram Jesus. O carcereiro foi salvo. Então agora você tenta imaginar a cena. Paulo e Silas presos, e o carcereiro ajoelhado na frente, dizendo, me salva, me salva. O que precisa fazer para ser salvo? Paulo e Silas pregam o evangelho para eles, presta atenção, pregam o evangelho para eles, ele aceita Jesus, ele leva Paulo e Silas para sua casa, ajeita seus ferimentos, a família dele é salva. Paulo e Silas vão embora agora? Não, eles voltam para a prisão. Por que eles voltam para a prisão? Por amor ao carcereiro.
Como que o carcereiro vai chegar no outro dia e vai dizer, não, você não tem ideia do que aconteceu. O cara estava cantando, louvando, as portas se abriram, eu aceitei Jesus, foi batizado. Eu fiquei movido com eles, mandei eles embora. Não. Paulo e Silas voltaram para a prisão. No outro dia, eles foram soltos pelas autoridades. Então, a oração me leva a um nível de dependência. A manifestar o poder de Deus, a confiar e viver em paz. Então, podemos dizer que os seus problemas se resolvem orando. Só trabalhando. Quero dizer para você que 1 hora de oração pode ter muito mais poder do que 1 mês de trabalho. Então, o diabo, sabendo disso, ele faz algumas coisas. Ele tenta gerar algumas coisas na sua vida para que você não ore. Eu vou começar a falar sobre entretenimento. Ele interte você. Ele interte você com joguinho, interte você com videogame, interte você com Instagram, interte você com Facebook, interte você. Interte você, às vezes, sei lá, tantas coisas, são tudo lícito isso. Não é pecado. Você tem Instagram, é pecado? Não, eu tenho. Tem Facebook, pecado? Não, não é, eu tenho, está tudo certo. Olhar um jogo de futebol é pecado? Não, não é, está tudo certo. Você ter videogame e gostar de jogar é pecado? Claro que não, está tudo certo. Você jogar joguinho online, tem problema? Não tem problema, está tudo certo, não é pecado. Agora, se você passa tempo fazendo isso e não ora, aí você tem problema. Por quê? Porque automaticamente você não tem como saber a vontade de Deus. Então ele fica entretendo você. Aí você chega em casa, né, do seu trabalho, ele diz, não, você precisa jogar um pouquinho, você precisa relaxar agora. Aí você relaxa, passa horas lá. E aí o que acontece? Quando você vai dormir, aí vem o segundo estágio para você não orar. Você está cansado. Estou muito cansado hoje. Vou orar amanhã. Aí se diz assim, Senhor, é a mesma oração de ontem. Amém. Abreviar, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Entende? Então, outra maneira é o cansaço. Você para e pensa um pouquinho. Você trabalha 8 horas por dia. Sim ou não? Puxa vida. Tem gente que trabalha menos. 6 horas? Não, é 8 horas para cima, pelo jeito. Nem vou pedir se quem trabalha mais do que 8. Vamos ficar com as 8 horas que tá bom. Você trabalha 8 horas por dia. Aí você vai na célula, a célula dura 2 horas. A célula me cansa demais. Você trabalhou 8. Você acha que 2 horas de célula te cansou? Não. Mas o diabo diz na tua mente o quê? Não. Vai na célula, você está cansado. É melhor você descansar, dorme. Relaxa. Você precisa, né, se preservar um pouco. Então, são estratégias, sim. Outra, falta de tempo. Não tenho tempo. Não tenho. Vamos no culto, não tenho tempo. Vamos na célula, não tenho tempo. Vamos orar, não tenho tempo. Vamos fazer um devocional, não tenho tempo. Não tenho tempo. Nunca temos tempo. Então, essa é uma desculpa de nunca termos tempo. Sempre temos cheio de tempo. Não, podemos dizer assim, não é que não temos tempo. Temos outras prioridades. Isso sim. Então, vamos colocar assim, eu tenho algumas prioridades que então me impedem de ir no culto, de ir na célula ou de orar. São prioridades. Mas o diabo diz para nós que é falta de tempo. Não, não tem. Para mim e para você, o dia tem 24 horas por dia. Sabe? Eu não tenho 36. Bem que eu gostaria de ter 36. Ter esse privilégio, mas não tenho. Mas então, veja bem, que agora, esses são empecilhos, o pessoal da banda pode subir, são empecilhos que o diabo tenta lançar sobre a sua vida para que você não ore, porque ele sabe que quando você ora, o sobrenatural do Senhor acontece. O reino é estabelecido, a vontade de Deus se estabelece aqui na terra como é no céu, através da nossa oração. Então, há atalhos para isso? Não, não há atalhos. Então, Jesus orou e orou muito? Sim. Tudo que Deus e tem, Deus deixou liberado para mim e para você através da oração.
O Senhor busca homens e mulheres que oram, sim. Seus problemas se solucionam quando você ora, sim. A igreja primitiva orava, sim, e orava muito. Não importa as circunstâncias, não importa. Ore, ore de verdade, porque o Senhor, Ele responde orações. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Primeira carta de João, capítulo 4, João diz: tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Jesus, Ele diz que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e até obras maiores. Então eu quero dizer para você que tudo é possível ao que crê. Quando nós oramos, não há impossíveis, absolutamente. Nós somos libertos, transformados. Pessoas ao nosso redor também são libertas e transformadas quando nós oramos. A oração é um privilégio, ela não é uma obrigação, mas ela é um privilégio. Então, quando você ora, presta atenção, sabe? Quando você ora, todo dia, lê a palavra, todo dia, você vai perceber que você vai ter menos entretenimento. Você vai querer mais a presença do Senhor. Você vai perceber que você vai ser fortalecido. O cansaço se encerra. Você vai perceber que o tempo aparece, porque você orou, porque você decidiu simplesmente orar. Às vezes nós damos desculpa. Depois eu oro, depois eu leio, depois eu vou. Sabe, são desculpas. Decida orar. Sabe que, se eu não me engano, Spurgeon, certa vez ele fala: ore até orar de verdade. Você pensa assim, ele estava usando expressão num livro: como que eu vou orar até orar de verdade? Ele diz: ore até você não querer mais parar de orar. Quando você chega no momento que você não quer mais parar de orar, quer ficar aqui, ele diz que está orando de verdade. Então, nós orarmos, sabermos que isso é a dependência do Senhor. Então, a oração faz isso. Nós termos uma vida de oração, ela é fundamental. Então, nós oramos uns pelos outros, sim, iremos fazer isso hoje. Então, vai ser da seguinte maneira: nós vamos encerrar o culto hoje de uma maneira diferente. O pingo ia fazer os dízimos, a oferta não vai mais. Mas se você quiser dizimar e ofertar, você fica à vontade, os gasofilários vão estar aqui na frente. Antes de ir embora, você dê a sua oferta, dê o seu dízimo também. Eu quero dizer para você que você já é abençoado só pela atitude de você ofertar e dizimar. Você já traz as bênçãos do Senhor. Ponto. Quando terminar, você pode ir embora. Se você quiser, você pode ficar também. Mas não muito tempo, porque eu quero ir embora, que eu estou cansado. Mas nós vamos depois, daqui a pouquinho, se colocar de pé. E nós vamos ter um momento de oração. E nós queremos orar por todos. Pedir para os líderes depois virem aqui na frente. E nós vamos querer orar por todos. A não ser que você não queira que a gente ore por você. Se você não quiser que a gente ore por você, tudo bem. Você também não é obrigado. Você pode ir embora sem oração. Mas se você quiser, nós vamos orar por todos aqui na frente. Porque nós cremos no poder da oração. Cremos de verdade. Eu creio. Creio no poder da oração. E quando nós oramos, coisas incríveis acontecem na nossa vida. Estava conversando com a Júlia. Júlia, ela congregou com nós muito tempo. Quando nós estávamos lá no outro prédio, tem alguns irmãos, né, que são lá do outro prédio. E ela estava dizendo: nossa, parecia tão distante. Quando nós orávamos num prédio pequeno, com umas 30 pessoas, e nós orávamos e dizíamos e profetizávamos que Torres e a igreja vai crescer e avançar. E aí ela estava dizendo: aí você chega, parecia que estava tão distante, não estava perto, porque nós continuamos orando e confiando
E eu quero dizer para vocês que hoje nós oramos por uma coisa: o Senhor só está nos preparando para algo maior ainda. Por isso que nós oramos, aguardamos o Senhor. Nós podemos ter santas expectativas no Senhor porque nós oramos. Eu quero que você se coloque de pé agora.